Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas do mar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso quadro em que nós estamos aqui nesta viagem bendita pela Bíblia Sagrada, a perfeita, gloriosa Palavra de Deus. Hoje estamos chegando para lermos juntos o capítulo 21 aqui do livro de Levítico, que tem como assunto aqui diversas leis a respeito dos sacerdotes. Se você puder, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Levítico 21, versículo 1. Depois disso, o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Verso 2. Salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão. Verso 3. E por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Verso 4. Ele, sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Verso 5. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Verso 6. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Verso 7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é o seu Deus. Verso 8. Portanto o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. Verso 9. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profanando a seu pai, com fogo será queimada. Verso 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará suas vestes. Verso 11. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Verso 12. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Verso 13. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Verso 14. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Verso 15. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que os santifico. Verso 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 17. Falarão dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Verso 18. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membro demasiadamente compridos. Verso 19. Ou homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada. Verso 20. Ou corcunda ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem,
ou que tiver testículo mutilado. Verso 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Verso 22. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Verso 23. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Verso de número 24. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Uma certa vez Jesus Cristo, para uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação, com 2 peixes, 5 pães, todos julgavam que não, mas de 5.000 pessoas, deu comida boa, deu peixe e deu pão. Este que é Deus poderoso do celestial. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 21, aqui do livro de Levítico. E para a nossa meditação, eu quero reler com os amados irmãos os versos de número 10 ao 12, que nos diz assim: E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Disse: tenho compaixão. Os discípulos naquele momento levaram alimento para a multidão. Este que é Deus poderoso do celestial. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, quem mais recebeu de Deus, mais é cobrado. Neste capítulo, vemos as exigências de Deus para os sacerdotes auxiliares e também para com o sumo sacerdote. Pelo fato de eles terem recebido uma chamada especial, gloriosa, para representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo, e também para oferecer os sacrifícios no altar do Senhor, para a purificação dos israelitas, então os sacerdotes auxiliares, bem como o sumo sacerdote, precisavam ser totalmente separados para Deus e, dessa forma, não podiam fazer muitas coisas que o povo comum estava liberado para fazer. Os sacerdotes auxiliares só poderiam participar de velório se fosse de sua mãe, de seu filho, do seu pai, no caso, ou irmã virgem, de nenhuma pessoa mais, pois, caso contrário, se tornaria impuro e ficaria reprovado para exercer o trabalho sacerdotal. Por outro lado, para o sumo sacerdote, as exigências de Deus eram muito mais rígidas, pois o sumo sacerdote, ele tinha o privilégio de entrar uma vez por ano, depois do véu, lá diante da arca, onde Deus manifestava a sua presença. Dessa forma, o sumo sacerdote não poderia participar de nenhum velório, nem mesmo de sua mãe ou de seu pai.
Além dessas exigências, vimos neste capítulo que, fisicamente, os sacerdotes precisavam ser perfeitos, sem ter nenhum tipo de deformidade em seus corpos. Amados e queridos irmãos, Jesus disse: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, versículo 48, na parte B. Podemos, então, aplicar a mensagem deste capítulo de Levítico aos obreiros do Senhor e àqueles e aquelas que foram chamados para exercer alguma liderança ou mesmo trabalho na casa de Deus. Nós precisamos ser exemplos em tudo para o povo do Senhor. Precisamos ter vida íntegra e consagrada ao nosso Deus. Deus nos agraciou com o privilégio de cooperarmos com Ele em sua obra. Mas, por outro lado, exige mais de nós. Precisamos orar mais, jejuar mais, estudarmos mais a palavra de Deus, gastarmos mais tempo com o Senhor e vivermos de maneira irrepreensível diante de Deus e dos homens. É claro que Deus exige isso de todos os crentes também. Porém, a nós que fomos chamados para liderar ou trabalhar na obra do Senhor, a cobrança de Deus, a mim e a você, a respeito desses requisitos, é muito, mas muito maior. Um dia, teremos de comparecer diante de Deus, no tribunal de Cristo, para prestarmos contas do nosso ministério e do nosso trabalho para o qual fomos chamados para realizar no reino de Deus, na casa do Senhor. Amados líderes e trabalhadores da casa de Deus, vivamos então à altura da nossa chamada. Deus exige isso de nós. Medite nessa palavra nesse dia. Que Deus o abençoe. Foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus veio da... Oremos, Senhor nosso Deus, queremos te glorificar, Senhor, pela tua maravilhosa, gloriosa chamada em nossa vida, Senhor. Muitos dos teus filhos que estão orando comigo foram chamados, Senhor, para reger o conjunto, foram chamados, Senhor, para cuidar da limpeza da tua casa, foram chamados, Senhor, para ser um presbítero, para ser um diácono, para ser um cooperador, para ser um pastor, um evangelista, um missionário. Foram chamados, Senhor, para liderar a juventude e assim por diante. Pai, e o Senhor exige de nós que nós sejamos santos, que nós sejamos consagrados a Ti. Pai, ajuda-nos a viver à altura da nossa chamada. Ajuda-nos a viver, Senhor, e realizarmos a Tua obra em santidade, em pureza, da forma como o Senhor exige de cada um de nós. É o que eu lhe peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Esta mensagem que tens ouvido, talvez nem sempre podes ouvir. Acorda, amigo, Jesus te chama. Esta mensagem é para ti. Tu não duvidas, mas crer somente. Aceita hoje Jesus aqui. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando no seu propósito de cada dia estar aí lendo a palavra e ouvindo a nossa mensagem. Obrigado a você que tem nos ajudado a compartilhar e também trazido pessoas para o nosso grupo. Que Deus continue lhe abençoando. Convido você então para estarmos juntos amanhã para lermos o capítulo 22 aqui do livro de Levítico. Que Deus lhe dê um dia muito abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus. É para ti, tu não duvidas, mas crer somente.
aqui.